Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Prazer, o meu nome é Cristina e no vídeo de hoje eu irei analisar o primeiro semestre do curso de Serviços Jurídicos. E caso você goste desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho das notificações, além de curtir muito e comentar nesse vídeo. E também não se esqueça de me seguir lá no Instagram, onde eu mostro basicamente a minha rotina e posto bastante conteúdo sobre direito. E hoje eu vou estar estreando o primeiro quadro desse canal, que vai ser o Analisando os Meus Semestres do curso de Serviços Jurídicos. E esse quadro ele foi inspirado no quadro da Ana Flávia, do canal Med Studies, que eu vou estar deixando o link do canal dela para quem tiver interesse aqui na descrição. Bom, eu já estou no terceiro e último semestre do curso de Serviços Jurídicos e era para eu ter postado esse vídeo desde o ano passado. Mas aconteceu várias coisas na minha vida e eu acabei não postando. Mas, enfim, esse vídeo ele vai ser separado em 3 vídeos, onde vai ser um vídeo pro primeiro, pro segundo e pro terceiro semestre, onde eu vou destrinchar e analisar o que aconteceu em cada um desses semestres em tópicos. Então, bora começar o vídeo. Para quem não sabe, o curso técnico em serviços jurídicos ele vai formar profissionais que vão atuar na rotina de escritórios de advocacia, além de organizações que tenham setores ou departamentos jurídicos. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o técnico em serviços jurídicos ele vai auxiliar escritórios de advocacia, organizações, fundações na sua rotina diária, nos procedimentos técnicos que um advogado, um juiz, promotor faz. Além disso, esse curso ele também serve para quem quer expandir o seu conhecimento, para aqueles que têm uma certa dúvida se segue ou não nessa carreira, e para aquelas pessoas que já estão dentro da área, mas não querem seguir como juiz, como advogado, como promotor. Então, eles fazem o curso técnico de serviços jurídicos ou ensino superior, e aí eles viram auxiliares jurídicos. Então, eles não advogam, não fazem decisões como o juiz faz, não são promotores, mas eles estão sempre na área ajudando nos escritórios de advocacia e outras organizações que têm esses departamentos. O curso ele tem 3 semestres e esses semestres são divididos em módulos, igual na faculdade, e as aulas são de segunda a sexta-feira. Pelo menos é assim na ETEC, onde eu estudo, e nas ETECs aqui de São Paulo, mas eu não sei como funciona nas outras instituições, mas eu imagino que também seja assim. E dentro desses semestres tem os seus módulos, que dentro dos módulos tem as matérias. É meio confuso, mas no decorrer do curso você entende e fica mais fácil. É que nem é na faculdade. E as minhas aulas são de segunda a sexta-feira, continua assim até hoje, pelo menos é assim na ETEC onde eu estudo, mas nas outras instituições eu não sei como funciona, mas eu imagino que seja dessa forma também. No primeiro semestre, eu vou estar olhando aqui pro computador para ler para eu falar certinho para vocês, foram 8 módulos. Então, o primeiro módulo foi TGP, o segundo IED, ECO, NDC, LTT, AI e PTSJ. E essas matérias foram matérias introdutórias do primeiro semestre. Então, o primeiro semestre foi basicamente introdução, para a gente aprender como o direito funciona, como são as regrinhas chatas do direito que a gente tem que decorar para a gente poder ter um entendimento melhor nos próximos semestres, que foram só matérias de direito mesmo. Em TGP, que foi Teoria Geral do Processo, a gente aprendeu alguns conceitos básicos sobre o direito. Então a gente aprendeu o que é direito, para que o direito serve, o que é um contrato, para que um contrato serve. Aprendemos também a classificação do direito, aprendemos fontes do direito, jurisdição, leis no tempo e no espaço, se eu não me engano. Aprendemos também sobre soluções de conflitos, aprendemos basicamente sobre tudo isso. Então foram conceitos básicos que servem para a gente ter um entendimento das futuras aulas dos futuros semestres. Eu particularmente adorei as aulas, foram aulas faladas e isso é ótimo porque além de você conseguir prestar atenção 100% na aula, porque a didática do professor foi ótima, isso também foi uma preparação para a faculdade, né? Porque na faculdade a maioria dos professores é slide e falar. Então, você tem que se concentrar realmente naquilo. Então, eu adorei essas aulas, o professor, a didática dele era maravilhosa e isso me ajudou muito a entender melhor o direito. Também expandiu minha consciência sobre o que é o direito. E também esse professor, ele basicamente era um dos coordenadores lá do prédio, então ele explicou pra gente, né, que a primeira semana, que foi a que ele deu aula, ele deu aula no semestre inteiro, mas a primeira semana basicamente foi focada em aprender essas coisas básicas. Então ele já chegou falando assim:
Pessoal, essa semana inteira já dá pra você decidir se é isso que você quer ou não. Eu, no começo, tava meio na dúvida se era isso que eu queria, mas eu sabia que eu queria. Mas quando foi acontecendo as aulas no decorrer, né, eu fui tendo certeza de que era aquilo que eu queria, então eu não tive nenhuma dúvida sobre isso. Mas eu sei que bastante gente desistiu. Fiquei bem triste com isso, mas são coisas da vida que acontecem. Em ED, que é a Introdução ao Estudo do Direito, a gente aprendeu sobre a pirâmide de Kelsen, a gente aprendeu como ler uma lei, o que são incisos, alíneas, artigos, um que é o caput, um que é o parágrafo. Isso é super legal porque, né, quando eu vi uma lei assim, eu ficava tipo, tá, beleza. Mas quando a gente para pra estudar sobre o que é isso, como que a gente lê essa lei, a gente fica assim, gente, o que é isso? Como que eu não sabia disso? Isso é uma coisa tão óbvia, devia ser ensinado isso nas escolas. Então, por isso que esse curso é bom, né? Porque ele serve pra ensinar também. Outra coisa que a gente aprendeu, não sei se eu falei, a gente aprendeu sobre antropologia criminal, common law e civil law. A gente também se aprofundou, né, nas matérias do três poderes que são os poderes legislativo, executivo e judiciário, que são os poderes de Montesquieu, que com certeza você já aprendeu isso no ensino médio, né? Só que no curso a gente aprende mais a fundo, né? Porque esses três poderes que são os responsáveis por fazer as leis acontecerem, né? Por fazer esse Brasil funcionar. Então, quando a gente aprende a fundo no curso, a gente vê que é maravilhoso. E é perfeito. Eu só tenho a dizer que é perfeito. Eu sou suspeita, muito suspeita pra falar, mas é o que é, né? É uma coisa que eu tô seguindo, é uma coisa que eu gosto. Então, qualquer coisa que esteja relacionada ao direito, eu já fico babando, eu já fico amando. Agora eu vou falar sobre 3 matérias básicas que, tipo, tem todo o curso que você faz na ETEC. Que é LTT, Linguagem, Trabalho e Tecnologia, que é basicamente o português, então você aprende o português básico, mais focado para sua área. A mesma coisa II, que é Inglês Instrumental, então você aprende o inglês focado na sua área, e aplicativos informatizados, que você aprende sobre Word, Excel, PowerPoint, qual é o outro? Tinha um outro que eu esqueci que eu não vou lembrar. Também a gente aprende sobre WinRAR, a gente aprende sobre pastas, como criar um diretório, como fazer isso, como fazer aquilo, como excluir pastas, aprende também a mexer no prompt, que se eu não me engano é o administrador de um computador, então você aprende a mexer. E esses são 3 matérias que você tem em todo o curso que você faz na ETEC. Então, se você fizer algum curso na ETEC, provavelmente vai ter essas 3 matérias, e essas 3 matérias vão ser focadas na sua área. Agora, em NDC, que é Noções de Direito Constitucional, a gente aprendeu sobre a Constituição, especificamente no artigo 5º, que, gente, o artigo 5º é maravilhoso. A Constituição, ela é linda. Pena que não é aplicada na prática, né? Infelizmente, isso ocorre. Mas quando você para ler a Constituição, conhecer ela, conhecer a história da Constituição no Brasil, você fica chocado do quão bela ela é, do quão linda ela é. Porque, pra quem não sabe, a Constituição ela surgiu em 1988, logo após, sabe, a ditadura. Então, quando ela surgiu, o Brasil estava num dos piores momentos. E essa Constituição, ela veio pra salvar o brasileiro, né? Então, quando você vê a história da Constituição, você fica pasmo, né? Assim, ainda mais como eu, que amo história, amo saber sobre isso, mas não sabia sobre isso. Então, quando a Constituição surgiu, né, depois da ditadura, você cria aquela sensibilidade maior, sabe? Você fica mais tocado. Quando você tá aprendendo sobre aquilo, você fica assim, tipo, mano, essa Constituição surgiu dos piores momentos do Brasil. E vê-la ressurgindo assim, dessa forma linda, faz você ficar esperançoso de que o Brasil um dia possa ser daquele jeito. Mas uma coisa que eu aprendi também nesse curso e estudando, né, sobre a Constituição é sobre o direito, né, que todos nós temos direitos. Por mais que temos, né, a nossa moral, a gente tem que entender que todos nós, pela Constituição, temos os nossos direitos. Então, temos que respeitar cada um deles. E agora, as últimas 2 matérias que eu tive nesse semestre, que foi o primeiro semestre, foram ECO, que é Ética e Cidadania Organizacional, e PTSJ, que é Procedimentos Técnicos em Serviços Jurídicos. Essas 2 matérias foram dadas pela mesma professora, que é a professora Karina, que por sinal, ó, nota 10, amava a explicação dela. E Ética e Cidadania Organizacional, a gente aprendeu sobre a ética em si, sobre as morais,
sobre os costumes de cada povo, do porquê em alguns povos algumas coisas são aceitas e em outros povos não, como por exemplo o hijab, como por exemplo comer vaca ou não comer vaca que nem é na Índia. A gente aprendeu sobre isso, né? Nós aprendemos também sobre os costumes, o que levam, né, a cada sociedade criar o tipo de costume que vai levar à moral. A gente aprendeu sobre globalização, aprendemos sobre um pouco de direito trabalhista, aprendemos também sobre alguns direitos que infringem as nossas morais, e nós aprendemos sobre leis, né, que impactam o nosso meio ambiente, sobre a nossa vida em sociedade, como por exemplo as leis ambientais. Nós aprendemos isso em ética organizacional. Em PTSJ, que foi a última matéria, que é Procedimentos Técnicos e Serviços Jurídicos, nós aprendemos como que funciona a rotina de um advogado. Aprendemos sobre arquivamento e desarquivamento, organização de arquivos e documentos, fluxo de trabalho, fluxo de atividades de um escritório, né? Aprendemos também como que o escritório de advocacia abre, porque para quem não sabe, o escritório de advocacia ele não abre da mesma forma que uma empresa normal abre. Então, para você poder ter um escritório de advocacia, você tem que ir até a OAB e pedir para poder abrir aquele escritório, né? E, tipo, não é da forma que você quiser. Você não pode abrir com o nome que você quiser, por mais que quando você abre uma empresa normal também tem umas regrinhas. Na OAB, quando você vai abrir um escritório, é bem diferente. Ele tem que ter o nome dos sócios ou o nome da própria pessoa que vai abrir. Você precisa ter a OAB para você poder abrir o seu escritório. Então, são coisas totalmente diferentes. Aí também a gente fez uma atividade em que a gente abriu um escritório, né? Foi uma atividade super legal, que eu adorei e que me ajudou muito no estágio que eu tô agora, né? Que essa matéria, ela me deu uma visão maior do que eu encontraria quando eu começasse o estágio. E realmente, quando eu comecei o estágio, eu percebi que muitas coisas que eu aprendi nessa matéria aplicava-se no escritório. Então eu fiquei tipo, gente, que mundo doido. Porque quando você aprende, né, uma coisa na teoria, você aprende na prática, você fica assim, você fica bobado, você fica parecendo idiota. Então, quando eu aprendi isso no escritório, eu fiquei tipo, gente, que legal, que top. Por dentro eu tava e por fora eu estava me mantendo plena. Em relação aos professores, como eu falei, eu sou bem suspeita, porque a didática deles foram maravilhosas. Eu não tive nenhuma reclamação com nenhum professor no primeiro semestre, tirando um professor que, por mais que a intenção seja boa, era meio chato, né? Porque toda vez que ele encontrava a gente, ele perguntava o que é isso, o que é aquilo, e ficava chato, ficava insuportável, né? Porque quando a gente não sabia ou não lembrava, ele ficava enchendo o saco. Ah, mas você devia ter estudado isso e aquilo. A gente sabe, né? Só que como tem muita coisa acontecendo na nossa vida, a gente dificilmente lembra. Mas a gente sabe. O importante é que a gente aprendeu. Então, minha única reclamação é em relação a isso, em relação a esse professor. Os trabalhos. Gente, na ETEC, estejam preparados caso você entre. Porque são muitos trabalhos. A rotina é super pesada. Tem muita coisa, é muita matéria, então você precisa ser organizado, porque se você não for organizado, você perde o fio da meada. Além disso, os professores, eles bateram muito na tecla de que quando você tá naquele curso, a sua mente ia expandir. Você ia expandir a sua consciência para muitas coisas da sociedade. E foi graças a essa expansão, né, graças a esses professores terem falado isso, né, ao decorrer do curso, que eu pude perceber que eu comecei a estudar direito, não por um motivo nobre, sabe? Mas porque eu realmente gostei do direito. Porque, tipo assim, o direito, ele não é só sobre justiça. Muitas pessoas acham que é só sobre justiça, mas não é isso. Então, quando os professores foram explicando isso, a minha mente abriu de uma forma que eu fiquei, mano, é isso. Eu realmente estou estudando direito por causa disso. Eu estou estudando direito porque é o direito. E não por um motivo nobre, de querer trazer a justiça para todas as pessoas. Porque a justiça é uma coisa relativa e todo mundo sabe. Mas por conta do direito. Porque o direito é interessante e eu gosto do direito. E também uma coisa que os professores, outra coisa na verdade, né? Que os professores batiam muito na tecla é: no direito tudo depende, não existe causa ganha e, em regra, não. O que significa isso? Tudo depende. Porque, tipo assim, o direito, ele não é imutável. Ao decorrer dos anos, o direito foi mudando e tudo mais, mas ele tem as suas regras e tudo mais. Então, por conta dessas regras, vai ter coisa que vai depender, vai ter coisas que não vai depender, então não dá pra você dar uma clareza.
E é aí que a gente entra no segundo ponto de que não existe causa-ganha. Porque quando você estuda o direito, realmente, de fato, você percebe que tem várias variáveis. Então não dá pra você dar certeza pro seu cliente. E por último, o em regra não, que vai estar em todos os lugares do direito, que quando você parar pra estudar, você vai ficar, gente, por que em regra não? Porque em regra, não. Como, por exemplo, você não pode usar a autotutela. O que é isso? A autotutela é você fazer justiça com as próprias mãos. Mas, em regra, como vocês podem ver, em regra, você pode usar o li, que são 4 exceçõezinhas que você pode usar essa autotutela. Então, quando você estiver estudando direito, caso você siga nessa área, você vai ver muito isso, que em regra, você faz isso. Porém, existem exceções que você vai fazer aquilo. Tem muito disso no direito. E isso é uma coisa super interessante. Então, é uma coisa que eu vou levar super pra vida, essas 3 coisinhas, que eu sugiro que quem vai entrar nessa área também leve. E nas amizades, né? Por exemplo, eu já falei sobre as matérias e tudo mais, mas quando a gente vai pra ETEC, a gente se espera também socializar, conhecer novas pessoas, fazer amigos. Então, na minha sala, por exemplo, a primeira semana, basicamente ninguém se falava, todo mundo ficava com vergonha assim, né? Mas no decorrer das semanas, todo mundo foi se conhecendo. Por exemplo, eu. A primeira amizade que eu fiz, eu lembro até hoje, né? Que foi a Júlia. Ela é uma menina introvertida, assim como eu, né? Mas se a gente quer fazer amizade, a gente tem que abrir a boca, né? Então eu tomei a iniciativa. Eu lembro que ela tava sentada lá na cadeirinha dela, lendo o livro, aí eu peguei, olhei assim e falei, interessante esse livro. Eu já sabia qual era o livro, mas eu nunca tinha lido. Mas eu falei, esse livro, isso, isso, isso. Ela, isso, isso, isso. Aí eu perguntei, você vai ficar aqui ou você vai descer pro intervalo? Ela, se quiser descer pro intervalo. Aí a gente foi, começou a conversar. Aí depois a gente foi conversando com outro povo e fazendo amizade, socializando. Mas também teve a confraternização, que aconteceu umas 2, 3 semanas depois. Mas os grupinhos já estavam formados. Mas essa integração foi mais pra conhecer os outros 2 cursos, né? Que basicamente eu estava no primeiro semestre, mas tinha uma outra turma de serviços jurídicos que estava no segundo e tinha uma outra turma do logística que estava no primeiro também. Então a gente teve uma confraternizaçãozinha, compramos comidas, teve música, brincadeiras, festa e a gente fez amizade também com as outras salas. Agora nós chegamos nas visitas técnicas, que é uma das coisas que eu mais adorei no curso. Sério, eu não esperava por isso. A ETEC, em cada curso da ETEC, né? Por exemplo, na maioria dos cursos, tem visitas técnicas, que você sai para conhecer lugares assim, relacionado ao curso, né? Então, por exemplo, no meu curso, o primeiro semestre, a gente conheceu o Tribunal do Júri, a gente foi lá no Fórum da Barra Funda, e foi incrível, foi muito top. Então, a gente pôde ver uma audiência realmente de como funciona assim, né? E o Tribunal do Júri, ele basicamente é do ISA, né? Que é homicídio, infanticídio, incitação ao suicídio e aborto. Então, basicamente, lá no Tribunal do Júri só são julgados crime hediondo, que são esses 4 crimes. Então, quando a gente foi lá, o nosso caso foi de um policial que ele tinha assassinado um jovem lá. Eu, particularmente, não gostei do resultado, mas, infelizmente, né, a gente não tem o que a gente possa estar fazendo, né? Mas foi incrível conhecer, né? Outra coisa que a gente teve também foi uma audiência simulada, né? A gente teve uma audiência de conciliação sobre o direito do consumidor. Então, a professora, que foi a professora de Ética e Cidadania Organizacional, que foi a Karina, ela basicamente separou a turma em vários grupos, acho que foram 5, 6 grupos, e em cada um desses grupos tinha um juiz, tinha a parte autora, a parte que se defendia e tudo mais, e a gente tinha que defender o nosso cliente da melhor forma possível. E, gente, sério, eu e a minha amiga Júlia, que a gente acabou fazendo essa parceria, o nosso caso foi um caso, extremamente difícil e que a gente não tinha que fazer, mas a gente conseguiu dar a volta por cima. Olha o absurdo que foi esse caso. A mulher, ela basicamente tinha um buffet, e esse buffet, ele fazia casamentos e tudo mais, era só focado em casamentos. Então as pessoas compravam, só que entrou a pandemia. O que essa mulher fez? A mulher, ela meteu o pé pro Japão. Então, ela escapou com dinheiro de várias pessoas. E o nosso foco era defender essa mulher. Gente, a gente inventou cada coisa. A gente não tinha muita noção das coisas, né? De como funcionava e tudo mais. Depois o professor explicou. Mas basicamente o que eu tenho a dizer é que a gente fez. A gente convenceu a outra parte a fazer um acordo que prejudicava eles e salvava a gente. Só isso que eu tenho a dizer.
Sério, foi vergonhoso, mas eu me senti super bem. Pelo menos a gente conseguiu livrar a nossa cliente. A gente inventou um monte de história absurda. Como a gente era fanfiqueira, uma fanfiqueira raiz, então a gente inventou que a mulher tinha problema com os pais, que a mulher tinha problema psicológico e mental, que ela não estava em sua consciência por causa da pandemia, que ela tinha perdido a mãe por conta disso, ela acabou tendo um surto e indo pro Japão. Sério, foi a coisa mais engraçada. Eu adorei, todo mundo da sala riu, a professora riu. Mas o importante é que foi super divertido e serviu de aprendizado. E agora, para encerrar esse vídeo, eu vou falar sobre o último tópico, que foi como eu estudei. Bom, basicamente, como eu passava o dia inteiro na ETEC, o dia inteiro não, né? A noite inteira na ETEC, e estudava pro Enem na parte da manhã, eu tinha que encaixar os estudos de alguma forma. Então, o que eu fazia? Quando eu tinha prova, eu e minhas amigas, a gente se juntava tudo para fazer um resumão de última hora, estudando para aquela prova, pra gente poder tirar a melhor nota possível. E só pra avisar, né, não querendo me gabar, mas a gente sempre tirava B ou MB, que é as notas que a ETEC dá, sabe? B é tipo de 7 a 8 e MB é de 9 a 10. Então a gente sempre tirava essas notas, sempre amava. Mas tirando isso, eu também estudava por fora, né? Eu fazia bastante resumos. Não gosto de mapa mental, então eu não faço mapa mental. E eu também fazia um caderno de erros, mas eu focava bastante no resumo, em leitura. Resumo, leitura, fazendo exercício assim, por mais que não tenha muito, né? E decoreba. Porque o direito é decoreba, então você tinha que decorar bastante coisa. Então foi essa forma que eu estudei. Ah, e não esquecendo também, né? Quando eu faltava, o que era bem raro, assim como as outras amigas também faziam comigo, já que eu era bem frequente, a gente pegava um caderno uma da outra e ia transcrevendo, né, o que teve naquela aula, pedia informação, pedia ajuda, pedia pra se explicar. Então foi essa forma que eu basicamente estudei e as minhas outras amigas também estudaram. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de deixar um comentário aqui embaixo falando se você quer seguir nessa área, o que eu particularmente recomendo. Também não se esqueça de me seguir lá no Instagram, que eu posto bastante a minha rotina como estagiária e também como vestibulanda de Direito. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho das notificações. Um abraço e até a próxima!